Olá, nós vamos dar continuidade aqui na parte 2 do capítulo 4, né? Carregamento e desastre. Eu me chamo Felipe Oliveira e eu vou continuar a partir da sessão O Breve Adeus. Eu falo que o universo de Jorge Cantor, que Jorge Cantor criou, era simultaneamente o universo onde ele vivia, sua mente interruptamente se expandindo dentro das estranhas estruturas singularmente polulantes, que ele imaginava e então trazia ao mundo. Conjuntos, conjuntos infinitos ainda maiores, com o sistema começando a partir de uma semente e crescendo daí em diante com toda a energia do gênio. Então, essa era a ideia central de conjuntos para Cantor. Né? Então, para Cantor, isso era simples, né? A teoria de conjuntos era simples, e ele conseguia mirar outros conteúdos a partir da teoria de conjuntos, como, por exemplo, a inferência lógica e o cálculo de predicados. Então, a teoria de conjuntos, ela parece, ao mesmo tempo, ser sobretudo, ou seja, pela ideia de Cantor, ela parecia ser sobre tudo em geral, ou seja, ele conseguia ter uma ideia geral de tudo, e sobre nada em particular. Né? Não conseguia se aprofundar em nada especificamente. Então, a partir disso, Gottlob Frege se sentiu tentado a dar um passo fatídico e se empenhou em incorporar a própria aritmética. De uma forma geral, ele tentou logicizar a matemática, incluindo os conceitos elementares da teoria dos conjuntos. Então, de uma forma assim simples de explicar, o Gottlob Frege ele reformulou aquela ideia de conjuntos infinitamente maiores que conjuntos infinitos, enfim, para a aritmética. Né? Então, por exemplo, ele começa descrevendo os números a partir de conjuntos. Então, ele dizia que o número zero pode ser, assim, identificado com um conjunto vazio, ou seja, o conjunto vazio, né? As chaves e a expressão do vazio dentro. O número 1, com o conjunto que contém o conjunto vazio. O número 2, com o conjunto que contém o conjunto vazio. E assim por diante, seguindo a corrente interminável de números, né? Cada número emparelhado em um conjunto capaz de dizer precisamente e apenas sua posição nessa cadeia ascendente, com os números desaparecendo em uma explosão de fumaça e a aritmética se revelando finalmente parte dos aspectos logicamente irrefutáveis do pensamento humano. Leibniz, ele imaginou o universo nascendo como resultado de uma interação entre 0 e 1. Então, como se a interação, ou seja, o momento, né, entre 0 e 1, é como se fosse para Leibniz o nascimento do universo. Ele poderia ter levado esse sonho muito mais adiante naquela época, né? Para Frege, o universo ele nasce como resultado da interação entre nada e uma única operação. O conjunto vazio e o processo de formação de conjuntos trazem a grande cascata de números a sua vida oficial. Né? Isso para Frege. Então, Frege, em 1893, ele havia expandido as suas ideias apresentadas na sua obra intitulada Os Fundamentos da Aritmética, em um volume intitulado As Leis Fundamentais da Aritmética. Então, ele melhorou o que ele tinha escrito na sua obra, né, Os Fundamentos da Aritmética, nessa nova obra, As Leis Fundamentais da Aritmética. E, em 1903, ele estava decidido a publicar um segundo volume desta última obra, As Leis Fundamentais da Aritmética, quando ele recebeu uma carta de um rapaz chamado Bertrand Russell. Essa carta, segundo o autor, era cortês, respeitosa e devastadora. Por quê? Porque
o Russell ele conseguiu identificar alguns problemas na abordagem de Frege, né? De uma forma geral, Frege dizia que o conjunto poderia conter ele mesmo, né? Então, o Russell pedia para Frege que considerasse os conjuntos que não contêm a si mesmo como membros, os chamados conjuntos normais, ou seja, os conjuntos que não contêm a si mesmo são conjuntos, entre aspas, normais, né? Por exemplo, o conjunto de todos os cães não é um cão, né? E o conjunto de todos os números, obviamente, não é um número. Então, não entra naquela teoria de logicizar, de trabalhar o todo, né, a partir dos conjuntos, como o Frege propôs. Mas o Russell, por outro lado, ele dizia que sim, existem conjuntos que contêm a si mesmo como membros. E ele chamou de conjuntos anormais, né? Por exemplo, o conjunto de todas as coisas, uma coisa, né? O conjunto de todas as coisas é uma coisa, segundo Russell. Então, existem as duas vertentes. Aí ele cita alguns exemplos para Frege, né? Como, por exemplo, o conjunto geral que contém o conjunto dos cães, o conjunto dos físicos, o conjunto das loiras e todo o resto. Né? Então ele formula isso num conjunto. E ele chama esse conjunto de N. Aí ele pergunta, N é normal? Esta pergunta foi feita por Russell. Né? Se N é normal, pode ser encontrado entre o conjunto dos conjuntos normais. N é pelo menos N, então ele diz que N era igual a N, porque ele dizia afirmativamente falando que o N era normal, e todos os outros conjuntos que ele definiu anteriormente. Mas se N aparece em N, N é membro de si mesmo. Olha só. Né? Por definição, anormal. Então, se N aparece dentro de N, que é o conjunto de todas as coisas aqui, né? Todas essas coisas que ele definiu, os físicos, cães, etc. Então, N não é normal. Né? É anormal, segundo Russell. Então, N, para ele ser normal, ele precisa não conter a si mesmo dentro do seu conjunto. Então, agora, por definição novamente, os conjuntos normais contêm todos os conjuntos que não são membros de si mesmo. Retire N como membro de si mesmo e N volta a ser normal. No caso aqui, dessa segunda representação do conjunto N que ele fala, que contém o N. Então, quando ele tira o N, o conjunto volta a ser normal e não anormal. Né? Mas se N tem de ser ou normal ou anormal, e, no entanto, pelo argumento oscilante apresentado, parecia que ele é as duas coisas ou nenhuma. Então, N poderia ser anormal e normal, né? Então, ele aplica isso para um caso geral, chegando em um paradoxo, né? O chamado paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell ele gira em torno da autorreferência, né? Surgindo no instante em que algo se dobra sobre si mesmo, os conjuntos normais tentando parecer normais e se descobrindo anormais e vice-versa. No caso lá, do conjunto N. Esse conjunto dos conjuntos pertence a si mesmo. Está aí o paradoxo de Russell. A resposta negativa leva a uma afirmação e a resposta afirmativa leva a uma negação. Ou seja, um paradoxo. Então, existe, a partir desse paradoxo de Russell, um paradoxo que também a gente pode chamar de paradoxo do barbeiro, né? Então, uma historinha criada pelos matemáticos ao longo do tempo. Então, diz que em uma cidade com uma lei rígida quanto ao uso da barba, a regra é que todo homem adulto é obrigado a se barbear diariamente. O homem pode fazer a barba sozinho em casa ou pode ir no barbeiro, o único da cidade. A lei diz que o barbeiro deverá fazer a barba daqueles que optarem por não fazer a barba sozinhos. Dessa afirmação surge um paradoxo, já que o próprio barbeiro não pode se barbear. Pode ser o barbeiro por ser o barbeiro. Fazer a própria barba significaria ser barbeado pelo homem que faz a barba só daqueles que optaram por não fazer a própria barba. E ele não pode ir ao barbeiro. Por isso, significaria fazer a própria barba.
o que não é uma função do Born. Então, isso leva à autorreferência do paradoxo de Russell. Então, isso aqui são palavras de Russell, né, para Frege, quando ele escreve a carta, e Frege diz: dificilmente algo mais importuno pode acontecer com um autor científico, né, do que ter os fundamentos de seu edifício abalados depois da obra terminada. Fui colocado nesta posição por uma carta do Sr. Bertrand Russell. Isso são palavras de Frege, né, quando recebeu a carta vésperas do seu livro da sua obra ser lançada. Então agora a gente vai para outra seção do livro, né, do capítulo 4, na verdade, que diz: a morte vem buscar o lógico, né? Então o autor, basicamente, ele relata o suicídio de um amigo dele, que era lógico, na época, né, assim, aparentava ser um amigo dele, né, pela escrita. Aparenta ser um amigo dele pela escrita. Segundo ele, esse amigo ele havia amado muito alguém durante a vida e por muito tempo, né? E quando isso acabou, lhe restou a lógica, e a lógica não bastava. Ele ficou responsável por espalhar as suas cinzas nas montanhas, na Califórnia, e teve algumas memórias com Frege. Essa parte é um pouco confusa, porque a gente não sabe se Frege existiu na mesma época do autor do livro, né? O David Berlinski. Mas, quando a gente vai olhar o tempo de vivência de um e de outro, o autor do livro está vivo ainda. E o Frege morreu antes da metade do século passado. Então, é um pouco estranha essa seção do livro, né? Mas, enfim, ele relata o suicídio de um amigo. E existe um apêndice que diz: talvez haja restrições. E ele faz algumas comparações com modelos matemáticos, lógica de predicados. Né? Então, ele começa dizendo: os detalhes precisos de inferência no cálculo de predicados tendem a ser onerosos. 2 pontos merecem ser comentados. Primeiramente, os detalhes, embora onerosos, não são difíceis e só exigem papel, lápis e paciência para ser dominados. O cálculo, em contraste, contém conceitos de verdadeira dificuldade intelectual. Em segundo lugar, os detalhes estão a serviço de um sistema de pensamento muito poderoso, já que a inferência no cálculo de predicados representa uma maciça ampliação do pensamento anterior e não apenas uma modesta ampliação, fazendo com que até os mais sofisticados sistemas lógicos de Boole ou de Venn mais pareçam trenzinhos de brinquedos se comparados com as máquinas a diesel que deslizam suaves do expresso da meia-noite, que é o sistema de Frege. Então, ele cita alguns formalismos de lógica de predicados, e isso a gente consegue entender algumas das teorias apresentadas por Frege através dos predicados, né? E é isso.